Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Trump promete aumentar sanções econômicas ao Irã e Congresso americano quer conter as ações militares do presidente contra o país persa. Viagem cancelada. Bolsonaro desiste de participar do Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Fuga em dólares. Retirada da moeda americana do Brasil bate recorde em 2019. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Ágora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. Em apenas uma hora, choveu 8 vezes o que era esperado para toda a quarta-feira em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Durante o temporal, uma menina de 14 anos foi atingida por uma descarga elétrica. Vamos ao Rio de Janeiro falar com Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite. Qual é a situação aí de momento? Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Olha, a cidade permanece em estágio de atenção por causa da previsão de mais chuva forte para essa madrugada. Segundo a Defesa Civil, 3 imóveis foram interditados e 15 pessoas estão desalojadas. A chuva mudou a paisagem de 2 dos principais cartões postais de Petrópolis. O lago do Palácio Quitandinha transbordou e o acesso ao Museu Imperial também ficou alagado. A força da correnteza arrastou carros e um homem chegou a ser flagrado surfando em meio à enchente. Em uma semana já foram registradas mais de 300 ocorrências na cidade em função das chuvas. Boa parte deslizamentos de terra. Lúcio. Boa noite, Paulo. Obrigado, viu? Em São Paulo, as chuvas também causaram muitos problemas na capital e na região metropolitana. Uma mulher morreu. Quem traz as informações é o repórter Mitchell Diniz. Mitchell, boa noite para você. Boa noite, Lúcio. Chove forte agora aqui na capital paulista e novos pontos de alagamento começam a se formar. No final da tarde, a cidade inteira ficou em estado de atenção. E agora há pouco, o Corpo de Bombeiros confirmou que uma pessoa morreu por causa da chuva, em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo. É uma mulher que teria sido arrastada pela correnteza, pela enxurrada e se afogou. Aqui na capital paulista, uma das regiões mais castigadas foi a Zona Leste. Ruas ficaram alagadas, carros ficaram submersos e um córrego transbordou. O Corpo de Bombeiros registrou 111 ocorrências de enchentes e alagamentos, 69 de quedas de árvore e 30 de desmoronamentos. Na região metropolitana de São Paulo, outras cidades também foram afetadas. Em Mogi das Cruzes, a água invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Lúcio. E você viu que a chuva continua até agora. Obrigado, Mitchell. O presidente Jair Bolsonaro não vai mais participar do Fórum Econômico em Davos, na Suíça. Nós vamos a Brasília com o Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Luiz. Qual é a explicação do presidente para essa desistência? Oi, Lúcio, muito boa noite. O general Otávio Rego Barros, porta-voz da presidência, informou no início da noite que essa decisão foi tomada por conta de critérios econômicos, políticos e também de segurança, mas não detalhou nenhum desses itens. Já no início da semana, Bolsonaro havia informado que a viagem estava em xeque por conta do aumento do contencioso, das tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Mas esta versão não foi confirmada como justificativa para o cancelamento da viagem pelo porta-voz. Já a viagem que o presidente fará à Índia no final do mês foi confirmada pelo Palácio do Planalto. E a alegação é o seguinte, é a deferência ao convite feito, já que o governo da Índia convida apenas um chefe de Estado estrangeiro por ano para participar da celebração da independência, que acontece no dia 26. No Fórum Econômico de Davos, na Suíça, Bolsonaro será representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Lúcio. Obrigado, Fara. O governo americano apresentou a senadores do país o relatório sigiloso que teria justificado o ataque que matou o general Qassem Soleimani. Segundo eles, as informações sobre o risco de um ataque iminente não foram claras. Na Câmara dos Deputados, democratas querem limitar o poder de decisão do presidente Donald Trump no conflito com o Irã. A correspondente Heloísa Vilela tem mais informações sobre a crise. Boa noite, Heloísa.
Boa noite, Lúcio. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, anunciou que os deputados votarão nesta quinta-feira uma medida para impedir o presidente Donald Trump de deflagrar qualquer ação militar contra o Irã. O texto obriga o presidente a consultar o Congresso sobre qualquer nova ação, apesar do discurso de Trump mais cedo indicar que não irá responder aos ataques dessa semana. Os democratas prometeram ainda assim continuar os esforços para evitar uma guerra. Se for aprovada na Câmara, que tem maioria democrata, ou seja, oposição ao presidente Trump, a medida ainda tem que passar no Senado e lá ele tem a maioria dos votos. Lúcio. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o acidente com o Boeing 737 do Irã, que deixou 176 mortos. Segundo o premier canadense, Trump expressou condolências pelas mortes na tragédia. 63 passageiros eram canadenses. Os dois dirigentes discutiram a necessidade de investigar a causa do acidente. De acordo com a companhia aérea ucraniana, dona da aeronave, é improvável que a causa tenha sido erro humano. O mercado financeiro acompanhou com atenção o discurso do presidente Donald Trump sobre o Irã nesta tarde. Nós vamos ver os números do mercado aqui no telão. O dólar fechou com uma pequena queda de 0,31%, vendido a R$ 4,05. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,36%, fechando em 116.247 pontos. O Banco Central divulgou o total de saída de dólares do Brasil em 2019. Vamos a Brasília de novo com o Luiz Faramonteiro. Luiz, foi uma enxurrada de dólares que saiu daqui, né? É verdade, Lúcio. Esse valor é recorde desde a década de 80. Mesmo sendo um ano de oscilações do câmbio, a saída desses dólares da economia brasileira superou o ingresso em cerca de 45 bilhões de reais. Saiu mais do que entrou, né? Essa é a maior retirada líquida da moeda estrangeira desde o início da série histórica em 1982. Entre os fatores que contribuíram para a turbulência cambial no ano passado, estiveram as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e também a instabilidade política em vários países da América do Sul. Também estimularam essa fuga de moeda estrangeira questões domésticas, como a queda da taxa básica de juros para 4,5% aqui no Brasil. No segundo semestre de 2019, o dólar subiu e chegou a encostar aí, muita gente lembra, a R$ 4,26. A cotação em 2009 fechou com alta de 3,9%. Lúcio. Obrigado, Fara. Com juros baixos, né, os estrangeiros não querem aplicar, investir aqui. O medo do brasileiro de ficar ou continuar desempregado diminuiu em dezembro, é o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, divulgada nesta quarta-feira. De Belo Horizonte, a repórter Virgínia Nalon traz as informações. Boa noite para você, Virgínia. Boa noite, Lúcio. O levantamento aponta que houve um recuo de 2,1 pontos no índice de medo do desemprego no país, em comparação com os trimestres encerrados em setembro e dezembro de 2019. Mesmo com a queda, o índice ficou em 56 pontos, 56,1 pontos, número superior à média histórica, que é de 50,1 pontos. 2.000 pessoas foram ouvidas em 127 municípios. O levantamento ainda detalha que o medo do desemprego é maior entre as mulheres e entre brasileiros com renda familiar de até um salário mínimo. Lúcio. Obrigado, Virgínia. O governo federal estima que este ano a economia vai crescer 2,5% e que serão criados mais de 1 milhão de empregos no país. O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em uma entrevista exclusiva à repórter Renata Varandas. Ano começando, hora de fazer planos para 2020 e fazer um balanço do que aconteceu em 2019. Está aqui comigo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Obrigada pela entrevista. Ministro, como é que foi 2019? Foi positivo? Bom, 2019 foi o ano de arrumar casa, né? Nós tivemos um ano realmente muito difícil, mas terminamos o ano, como eu digo, todos os indicadores são positivos. Durante o ano se esperava que o Brasil crescesse em torno de 0,5% ou até menos. Os números ainda estão sendo fechados, mas acho que nós vamos chegar bem pertinho do 1% ou 1%, o que já é uma vitória para um país que vinha, né, de um legado muito ruim da Dilma. A projeção para 2020, então, já entrando, né, ela é de 2,5% de crescimento, crescimento que o Brasil não vê há vários anos.
Nós geramos 1 milhão de empregos, em números redondos, em 2019. Nós acreditamos que vamos para mais de 2 milhões em 2020. Então, o Brasil se recolocou de pé. Eu acho que o que é muito importante é o que a gente viu nos bares, nas lojas, nos restaurantes, nos shoppings, nos supermercados, as pessoas animadas. O ano de 2020, a gente fala internamente, é o ano da educação básica, é o ano de reforçar e ampliar os cuidados com os que mais precisam, por exemplo, do Bolsa Família, é o ano onde a gente vai enfrentar a questão das mães trabalhadoras brasileiras que precisam colocar seus filhos nas creches. Então é o ano de cuidar das pessoas. E os profetas da crise vão continuar, como eu digo aqui, latindo para a lua. Nós vamos, com seriedade, com trabalho, construir esse novo Brasil aí que os brasileiros estão tão entusiasmados e todos nós também. Ok, ministro, obrigada pela entrevista. Até a próxima. Obrigada. Os municípios com menor índice de desenvolvimento humano vão receber mais de 120 milhões de reais por ano para a compra de medicamentos. Quem traz os detalhes para a gente direto de Brasília é a repórter Raquel Vargas. Boa noite, Raquel. Oi, Lúcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa mudança faz parte de um acordo entre o Ministério da Saúde, estados, municípios e o Distrito Federal. Desse montante que você disse, 98 milhões serão repassados pela União, enquanto o restante, mais de 11 milhões de reais, será destinado pelos estados e municípios. A distribuição dos recursos vai depender do grupo de desenvolvimento humano a que cada município pertence e também vai considerar a atualização da população com base na estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa iniciativa tem como objetivo tornar o acesso aos medicamentos mais justo, já que leva em consideração as diferentes realidades e também as necessidades de cada local. Lúcio. Raquel, e a partir de agora, quem tem mais de 18 anos vai ser surpreendido em casa, pode ser surpreendido em casa por uma pesquisa por telefone do Ministério da Saúde. Qual a intenção dessa pesquisa? Olha, a ideia é conhecer aí o perfil de saúde do brasileiro por meio de perguntas que vão ser direcionadas sobre os hábitos alimentares e também sobre o estilo de vida de cada pessoa. Essa pesquisa é uma das principais realizadas pelo Ministério da Saúde e ela é realizada todo ano desde 2006. Mede os fatores de risco e de proteção para doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, câncer, obesidade, doenças respiratórias e relacionadas ao coração, que são as principais causas de morte no país. A expectativa é ouvir 27 mil pessoas aqui em Brasília e nas 26 capitais dos estados. Os números de telefone serão sorteados e participa dessa pesquisa quem quiser. Ela é voluntária. Em média, ela deve durar 12 minutos. Lúcio. Obrigado, Raquel. Boa noite para você. O executivo brasileiro Carlos Ghosn, foragido no Líbano, terá que depor na justiça libanesa nesta quinta-feira. A correspondente em Tóquio, Cíntia Godoy, traz mais informações sobre essa história toda do Ghosn. Boa tarde, Cíntia. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A convocação aconteceu depois do país ter recebido um alerta da Interpol, a Polícia Internacional, sobre o brasileiro, que é foragido da justiça aqui no Japão. Nesta quarta-feira, Ghosn deu uma longa entrevista coletiva. Ele reiterou que é inocente de todas as acusações. O brasileiro não quis dar detalhes sobre como conseguiu fugir do Japão, mas disse que foi a decisão mais difícil que já tomou na vida. Ele acusa os promotores de pressionarem para que ele confessasse e voltou a afirmar que tudo foi orquestrado por executivos da Nissan, que queriam se livrar dele. As autoridades japonesas, claro, reagiram com irritação diante das declarações. Para eles, as acusações são intoleráveis. Lúcio. Obrigado, Cíntia. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quarta-feira. Boa noite para você.